Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa de quando o Superman se tornou o Arauto do Galactus. Sim galera, essa é uma história oficial de 1999, na época em que a Marvel e a DC se uniam para fazer alguma história. A HQ Superman Quarteto Fantástico coloca o último filho de Krypton contra o Devorador de Mundos, e também responde uma daquelas perguntas: e se o Superman se tornasse o Arauto do Galactus? É isso que vamos ver. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa narrando a origem do Superman e vemos mais uma vez a destruição de Krypton. Mas nessa trama, a destruição do planeta foi assistida por ninguém mais ninguém menos que o próprio Galactus. Sim galera, o Devorador de Mundos estava ali perto e ele também nota que uma nave conseguiu fugir de Krypton. Em sua onisciência, ele prevê que aquele viajante, nesse momento um bebê, seria útil para ele no futuro, e então inicia um plano para dominar os talentos e as habilidades daquela criança. Com seu poder cósmico, ele cria uma nave rastreadora para seguir a nave do bebê, acreditando que anos à frente ela será necessária. Então pulamos para o presente, quando essa nave rastreadora do Galactus finalmente chega à órbita da Terra. Ela libera um cristal verde que viaja na direção do planeta. No entanto, nesse momento, o cristal é interceptado por uma figura misteriosa. Ao mesmo tempo, um outro objeto misterioso aterrissa bem no meio de Metrópolis e a unidade de crimes especiais é enviada para examiná-lo. Logicamente, tem muita gente aguardando a chegada do Superman e, de fato, o Homem de Aço chega ao local e com a visão de raio-x ele descobre que o dispositivo é na verdade uma bomba nuclear e está em contagem regressiva. Rapidamente, ele usa a visão de calor para desativar o marcador de contagem regressiva, mas ele detecta que alguém está tentando detonar a bomba à distância. Então, ele segue um sinal de rádio e finalmente encontra os terroristas que tentam atacar o Superman com algumas armas que não fazem nada com o Homem de Aço. Entretanto, nesse momento, ele começa a sentir uma dor muito forte, e quando essa dor que veio do nada passa, aquele cristal, de aparente origem kryptoniana, aparece diante de Clark e projeta uma imagem de Jor-El, o pai do Superman. Jor-El diz ao Superman que ele é uma essência do verdadeiro Jor-El contido nesse cristal, que veio para avisar ao Superman que pensava que a destruição de Krypton era resultado de ocorrências naturais. Mas a verdade é que um ser acelerou esse processo, o que aconteceu quando o Galactus começou a drenar toda a vida do planeta. Clark fica bem surpreso com essa revelação e diz que já tinha ouvido falar do Galactus no universo de outros heróis. Jor-El ainda fala da possibilidade do Galactus vir para a Terra fazer a mesma coisa, e temendo essa possibilidade, o Superman vai procurar especialistas para ajudá-lo. E quem são esses especialistas? Bom, cortamos para o quartel-general temporário do Quarteto Fantástico, onde é revelado que o Franklin Richards, que é filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, é o maior fã do Superman. Ele sabe que aqui o Superman é só um desenho animado, mas sua mãe lhe disse que existe um outro universo onde ele é de verdade. Ao mesmo tempo, o Senhor Fantástico e o Tocha Humana estão fazendo alguns testes com o Coisa, e devido ao perigo desses testes, Reed Richards acha melhor levar o Franklin para outro lugar. Enquanto a Sue leva seu filho para um lugar seguro, ela nota que o sistema de defesa está desligado e que algo está se aproximando. Imediatamente, ela protege seu filho e a si mesma com um campo de força, e é quando é revelado que na verdade se trata do Superman. Logicamente, todos ficam bem surpresos com a aparição do Homem de Aço, e Clark logo revela que veio falar com ele sobre Galactus. Então, ele mostra o cristal de comunicação, que prova que o Galactus esteve em Krypton, mas de repente, uma energia verde começa a sair do cristal e se funde ao equipamento do Quarteto Fantástico. Nisso, o sistema de defesa dos heróis meio que ganha vida própria e começa a atacar os heróis. O Coisa acaba sendo esmagado por um peso constante de 12 toneladas, mas é resgatado pelo Superman, que simplesmente quebra o equipamento com apenas um soco.
E uma arma que dispara laser quase mata o Franklin. Ainda bem que o Superman se colocou na frente e salvou o garoto. O detalhe é que esses raios podiam até mesmo cortar adamantium, e mesmo assim o Superman nada sentiu. Enquanto os heróis continuam lutando pela sobrevivência sem entender o que está acontecendo, um satélite desconhecido aparece de repente e acerta o Superman com uma onda de energia o abduzindo. O Reed Richards rapidamente examina o material daquela nave que atirou no Superman e logo descobre que quem está por trás disso é o Galactus. Mas não foi o Galactus quem controlou as defesas do Quarteto Fantástico. Não, o autor do ataque é na verdade o Henry Henshaw, também conhecido como Super Cyborg. Ele explica que não é um aliado do Galactus, mas tem a intenção de se tornar. Aqui é revelado que foi ele quem interceptou o cristal lá no começo da história, e ele também revela que o Devorador de Mundos projetou o cristal como uma armadilha para fazer do Superman seu novo arauto. E, de fato, o Superman está sendo imbuído do poder cósmico do Galactus. Os heróis até tentam impedir que isso aconteça. O próprio Super Cyborg diz que é ele quem gostaria de ser o arauto de Galactus, mas não tem jeito. O Galactus já iniciou o processo e a transformação já está acontecendo. Até que, para o desespero dos heróis, o Superman realmente foi transformado no arauto do Galactus. Sim, galera, vemos o Homem de Aço em sua nova forma. O Senhor Fantástico até fala que desse modo o Superman é o segundo ser mais poderoso em existência. Ainda assim, o Reed Richards tenta impedir o Superman de navegar no cosmo, mas não dá. O Superman é chamado pelo Galactus e simplesmente se teleporta junto do Senhor Fantástico para se encontrar com o Galactus. O resto do Quarteto Fantástico relutantemente tem que unir forças com o Super Cyborg, porque ele pode rastrear aquele cristal que o Galactus criou. Ele pode levar os heróis até onde o Superman e o Reed Richards estão, lembrando que o seu objetivo é se encontrar pessoalmente com o Galactus e se tornar o seu arauto. Daí cortamos para o Superman e o Senhor Fantástico que finalmente se encontraram com o Galactus. O Devorador de Mundos dá ao Superman a tarefa de encontrar mundos nutritivos. E nessa hora, o Senhor Fantástico tenta se comunicar com o lado humano do Superman, mandando ele lutar contra isso e o lembrando das pessoas na Terra que confia nele. Por um momento, isso até parece que vai funcionar, porque o Superman chega a falar o nome da Lois. Mas aí, o Galactus acerta o Superman com uma energia, terminando por completo a transformação do Superman. Agora sim, o Homem de Aço está pronto para agir em nome de Galactus começar a sua missão. O Senhor Fantástico novamente tenta impedi-lo, mas o Superman facilmente o derrota dizendo que ninguém pode interferir em sua missão. Daí, Clark vai embora à procura de novos mundos para o Galactus consumir, e o Senhor Fantástico questiona Galactus, perguntando se ele vai mesmo usar o último filho de um planeta morto para fazer o seu trabalho sujo. O Galactus responde que Krypton já foi marcado por sua visita e isso não lhe diz mais respeito. E essas palavras levam Reed Richards a pensar que o Superman tinha razão. Galactus devorou o planeta Krypton. Enquanto isso, o Super Cyborg usa sua experiência na nave espacial do Quarteto Fantástico fazendo várias melhorias, e garante que a nova propulsão hiperespacial vai levá-los até o Galactus. Ele também diz que é irônico eles estarem trabalhando juntos porque eles têm algumas coisas em comum. Tanto o Quarteto Fantástico como Henry foram bombardeados por algum tipo de radiação em uma missão espacial. Mas enquanto o Quarteto ganhou poderes e os usaram para o bem, Henry Henshaw foi o único sobrevivente da tripulação Excalibur e ele escolheu declarar guerra contra a humanidade e o seu maior campeão. E depois dessa conversa, eles partem em busca do Galactus. Ao mesmo tempo, vemos o Superman utilizando seus novos poderes. Mesmo para alguém que já moveu montanhas e circundou o Sol, a magnitude do poder cósmico se mostra impressionante. Não demora muito para Clark encontrar um novo planeta e imediatamente ele reporta Galactus. O Devorador de Mundos pergunta se o Superman escolheu esse mundo pelo fato de não haver vida nele, mas Clark responde que se baseou apenas na proximidade e na energia do planeta. Então, Galactus se prepara para consumir o planeta, no entanto, nesse momento, a nave do Quarteto Fantástico aparece. Isso dá início a uma batalha. Quer dizer, o Tocha Humana tenta deter o Superman,
O Super Ciborgue fica meio escondido, só esperando o momento certo para acessar o poder do Galactus, e o Coisa tenta atacar os pés do Devorador de Mundos. O Reed Richards está preso em uma impenetrável caixa transparente, e tudo que ele pode fazer é assistir à surra que o Quarteto Fantástico levou. Sim, galera, enquanto o Galactus consome o planeta, o Superman facilmente derrota o Tocha e os heróis percebem que estão levando uma surra. O Super Ciborgue, que estava se escondendo, aparece e diz que esse mundo está perdido, eles precisam sair daqui. O Coisa e o Tocha Humana diz que eles nunca fogem com o rabo entre as pernas. Mas a Sui diz que o Henry tem razão. Eles precisam recuar para que possam ter alguma chance de acabar com isso. Depois que eles vão embora, o Galactus finalmente termina de consumir o planeta. O quarteto fica horrorizado vendo isso acontecer. Já o Super Ciborgue vê tudo isso com fascinação e inveja. O Superman, arauto de Galactus, contempla um mundo destruído, mas a visão da destruição é algo que lhe incomoda e muito. O Galactus ordena que o Superman vá encontrar um outro mundo, e dessa vez o Superman parece querer questionar o seu mestre. De toda forma, Galactus reforça sua ordem e o Superman simplesmente obedece. Algumas horas depois, o Galactus vai para outro planeta que o Superman encontrou, só que esse está repleto de vida. Clark pergunta o que vai acontecer com todas essas pessoas, mas o Devorador afirma que isso deve ser feito já que a sobrevivência é a sua única prioridade. Nesse momento, a nave do Quarteto Fantástico novamente aparece e o Coisa vai para cima do Superman, mas Clark ainda está refletindo nas palavras do Galactus. Isso o faz lembrar de um outro planeta perdido, e essas lembranças se transformam numa resolução. Primeiro, que ele acerta um super soco no Coisa, que estava chegando por trás, o jogando para longe. E finalmente, ele se volta contra o Galactus usando seus poderes contra o Devorador. O Galactus lamenta mais uma traição de um de seus arautos e também atinge o Superman com um raio de energia. Enquanto isso, vemos que o Coisa foi jogado lá naquela prisão em que o Senhor Fantástico se encontra, o que causa uma grande rachadura na caixa, permitindo assim que ele finalmente escape. O detalhe é que o Senhor Fantástico tem certeza que o Superman jogou o Coisa aqui já com esse objetivo, e uma vez livre, ele pede alguns segundos para montar algo que vai ajudá-los. Ao mesmo tempo, o Tocha Humana e a Mulher Invisível vão lutando contra o Galactus apenas para ganhar tempo. Eles sabem que precisam de um milagre para vencer essa batalha. O Super Ciborgue aproveita esse caos para invadir a nave do Galactus, e a sua ideia é desvendar toda essa tecnologia para se equiparar ao próprio Galactus. No entanto, ele acaba sendo pego pelo Senhor Fantástico, que não apenas imobiliza o vilão, como também lhe atinge com vários choques. O Super Ciborgue ainda consegue revidar, acertando um tiro de laser no Reed Richards, e é aqui que o Coisa fez o que ele queria desde o momento em que o Super Ciborgue apareceu: acertar um super soco, o derrotando de uma vez por todas. Enquanto isso, o Superman tem os seus poderes cósmicos removidos por Galactus, e quando o processo acabar, Clark será um ser indefeso e incapaz de se mover. Só que, nessa hora, ele observa o boneco do Superman do Franklin Richards. Sim, galera, o garoto deu o boneco à sua mãe antes dela entrar na nave, dizendo que isso daria sorte. E, bom, foi esse brinquedo que fez o Superman lembrar quem ele é, de onde ele veio e o que ele representa. E, de fato, enquanto o Quarteto Fantástico partiam juntos na luta contra o Galactus, eles recebem o apoio do Superman. O Senhor Fantástico fica impressionado com a resistência do Superman ao sobreviver a um ataque direto do Galactus. O Tocha Humana sugere que o Superman entre definitivamente na equipe, dizendo que seria fácil transformar o S em um 5, formando assim um quinteto fantástico. Já Sui pergunta o que trouxe o Superman de volta, já que antes ele estava do lado do Devorador. E à medida que eles atacam o Galactus, Clark explica que Krypton morreu com um ataque do Devorador, e o Superman não vai permitir que isso aconteça com nenhum outro planeta. Entretanto, o Galactus escuta essa conversa, então ele atinge todos os heróis com uma rajada cósmica, dizendo que essa suposição está completamente errada. Ao mesmo tempo, ele pretende converter todas as formas de vida nesse planeta em energia, e para isso ele precisa apenas unir dois dispositivos de ignição.
Ainda bem que a Sui colocou uma barreira invisível que está impedindo o Devorador de unir esses dois polos. A questão é por quanto tempo ela vai aguentar. Felizmente, esse era o tempo que o Superman e o Senhor Fantástico precisavam para bolar uma maneira de derrotar o Galactus. Usando a inteligência do Reed Richards com o conhecimento que o Superman adquiriu quando era arauto, eles conseguem executar um plano de contra-ataque. E, de fato, quando o Galactus finalmente consegue unir os dois dispositivos de ignição, ele percebe que tem algo muito errado. Isso porque os heróis conseguiram reprogramar e reverter o equipamento de Galactus. Ou seja, em vez do equipamento drenar a energia do planeta, agora ele estava drenando a energia do próprio Galactus. O vilão ainda tenta reverter isso ligando um novo circuito, mas o Superman impede que isso aconteça usando a visão de calor. Isso permite que o Superman e o quarteto tentem negociar com o Devorador, mandando ele sair desse setor. O Galactus, a princípio, se recusa a isso, mas como ele vê que não tem outra escolha, ele acaba aceitando. O Superman diz que a partir de agora, ele deve se alimentar apenas de planetas sem vidas, e o Galactus dá a sua palavra que assim será. Contudo, aparentemente resolvido, o Homem de Aço ainda diz que o Galactus deve pagar pela destruição de Krypton, e é quando o Galactus revela que Krypton já estava morto quando ele chegou. O Superman, logicamente, não acredita nisso, porque ele viu a informação que tinha naquele cristal. No entanto, é aqui que é revelado que quando o Super Cyborg encontrou o cristal lá no começo da história, ele alterou a sua mensagem, porque ele sabia que daí o Superman iria atrás do Galactus. Ou seja, ele fez tudo isso para chegar até o Devorador de Mundos em busca de poder. Nisso, o Superman joga o vilão até o Galactus, e Henry aproveita essa oportunidade para pedir o poder cósmico de Galactus. Ele diz que merece ser o novo arauto do Devorador. Então, Galactus promete lhe dar o que ele merece. Ele dispara uma rajada de energia dos olhos, transformando o Super Cyborg em um pedaço de liga condensada sem pensamento ou consciência. Pois é, galera, mais uma vez, o plano do Super Cyborg não deu certo. E a história termina com os heróis retornando à Terra e se encontrando com Franklin Richards. Inclusive, o Superman agradece ao garoto, porque foi graças ao brinquedo que ele entregou à sua mãe que o Superman conseguiu voltar da influência do Galactus. Daí, com a missão cumprida, o Superman presenteia o garoto com a sua capa e vai embora para casa. Então é isso, galera, esse é o meu crossover preferido entre a DC e a Marvel, porque ela traz uma história grandiosa e que pra mim a ideia é genial. Colocar Galactus como possível destruidor de Krypton foi brilhante, e o resultado é uma ótima história. Logicamente, todo mundo queria ver uma batalha entre o Superman e o Galactus, que infelizmente não aconteceu, mas a trama compensa isso bem. Muitas referências, menções bem interessantes, como por exemplo, o Superman é descrito como o melhor arauto do Galactus, o segundo ser mais poderoso, provavelmente ficando apenas atrás do próprio Galactus. Agora, deixa aí nos comentários se você já conhecia essa versão do Superman, o que acharam dessa história. Não esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, compartilha o vídeo. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!